Vous savez que là, en fait, là, ben, j'étais en voyage. Como vocês podem saber, eu estava viajando. Et ben là, justement, ok, là, ben, j'étais visiter ma mère, ma famille, que ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Eu fui visitar a minha mãe, a minha família, porque fazia um tempinho que eu não via. Et c'est vrai que ça a coïncidé un peu avec les chamboulements que vous connaissez qui ont eu au mois de août. E coincidiu um pouco, não entendi, coincidiu um pouco com o quê? Avec avec le mouvement qu'il y a eu au mois d'août. Ah, e coincidiu um pouco com as movimentações que teve no mês de agosto. Mais là, en fait, ok, là, ben, je suis là et bien là. E vamos lá, eu estou aqui, bem aqui. C'est vrai que avec les patrons, ok, là, ben, d'Antares, ils ont informé, ben, ils informent les gens toutes les semaines. É verdade que eles informam as pessoas todas as semanas, Ok, os donos d'Antares. os donos da Antares, pardon. Ben, moi, automatiquement, comme j'ai dit à tous les leaders, les top leaders, ok, là, ben, qui suis-je pour pouvoir dire plus que le propre président lui-même? Então, como eu disse para todos os top líderes, né, quem eu sou, falar de quem eu sou. Ok, quem eu sou para falar mais do que o próprio dono? Quem sou, Para falar mais do que o dono, exato. Para falar Voilà. mais do que o dono. Ok, si je disais quelque chose en plus, ce serait été du mensonge. Je ne mens pas. Então, se eu digo alguma coisa a mais, vai ser mentira. E eu não minto. C'est pour cela, ok, là, ben, moi, j'ai préféré que tout le monde ait l'information, ok, là, ben, que la compagnie elle-même, elle a transmise. Então, é por isso que eu quis, né, que todo mundo tivesse as informações que a companhia já transmitiu. Maintenant, ok, c'est vrai que là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Então, agora o que é que vai acontecer? Eu não sei. Et là, je suis dans la plus grande expectative que tout le monde ici. Então, eu também estou muito dentro da expectativa, uma grande expectativa, talvez até mais do que todo mundo aqui. Ok, ben dans cette salle, celui qui a le plus investi, c'est moi. Nesta sala, aquele que mais investiu foi eu. Dans cette salle, celui qui a le plus à recevoir, c'est moi. Dessa sala, quem tem mais a receber sou eu. Donc, dans cette salle, celui qui voudrait récupérer le tout, c'est moi, avant tout. Nesta sala, aquele que quer recuperar tudo, antes de tudo, sou eu. Eh ben, maintenant, ok, vous savez que je suis un professionnel de marketing de réseau. Então, vocês sabem que eu sou um profissional do marketing de rede. Et maintenant, ok, là, ben, c'est ma profession, ça fait 22 ans. E é a minha profissão há 22 anos. Et je ne le fais pas le week-end et les jours fériés, je le fais tous les jours, le matin, le midi et le soir. Eu não faço isso só em dias de finais de semana e feriados, eu faço isso todos os dias. De manhã, de tarde et de noite. De manhã, de tarde e de noite. Et c'est pour cela que moi, je ne peux pas rester à l'arrêt. Então é por isso que eu não posso ficar para trás. Je suppose que certains d'entre vous ont déjà été dans d'autres business. Eu suponho que alguns dentre vocês já esteve em outros negócios. Parce que, ok, je comprends qu'il faut mettre à manger dans la maison tous les jours, il faut payer le loyer tous les mois. Porque eu acredito, né, que tem que colocar comida dentro de casa todos os dias, pagar o aluguel todos os meses. Et justement, les factures n'attendent pas. E é assim, as faturas, né, os boletos não esperam. Et c'est pour cela, vous savez que moi, je suis un professionnel, je resterai jamais à l'arrêt parce que c'est ma profession. Então, como eu sou um profissional, eu não vou ficar nunca para trás, porque é a minha profissão. Maintenant, il est important non pas de faire un business, mais de faire le business. Então, é importante não só fazer negócio, mas fazer o negócio. Et c'est pour cela qu'il est important de pouvoir fouiller, ok, de pouvoir analyser et de pouvoir avoir les réponses qui soient quelque chose de vérifiable. Então, é por isso que é importante, né, a gente procurar, verificar, se O informar. microfone da tradutora está muito baixo, não dá para escutar direito.
Tá melhor agora? Melhorou? Agora tá melhor. Agora tá melhor. Tava muito baixo o microfone da tradutora, não dava para gente escutar direito. Tá. Então, como ele disse, né? Então, a gente precisa procurar, digamos, estudar, investir, para que a gente tenha melhores informações. Et vous savez très bien que au niveau international, ok, là-bas je suis connu par rapport à tout le réseau que j'ai déjà monté dans le monde, dans plus de 110 pays. Então, como é do conhecimento de vocês, né? Em mais de 110 países, eu sou conhecido, né? Et Isso, Felipe? ce qui me permet d'avoir des connaissances super importantes. Então, é isso que também me permite ter conhecimentos muito importantes. Et de pouvoir en fait, ok, analyser de manière plus approfondie. Então, de poder analisar de maneira mais aprofundada. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai pas voulu vous parler personnellement. É por isso que hoje eu quis, é isso? Non, j'ai pas voulu. Eu não quis falar de maneira pessoal, né, com vocês. J'ai fait en sorte que ça soit une tierce personne qui vous parle. Desculpa, Felipe, eu não entendi. J'ai fait en sorte que ça soit une autre personne qui vous parle. Então eu fiz, né, para fazer com que outras pessoas falassem com vocês. Et c'est pour cela aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le numéro 2 et le numéro 3 d'une compagnie internationale avec moi dans cette salle. Então é por isso que eu fiz questão de hoje ter o número 2 e o número 3, né, o segundo e o terceiro, os maiores, né, das companhias. Tá dando eco no microfone, tá dando uma sinfonia muito alta. Eu creio que seja da tradutora. O Felipe vai ter que baixar um pouco mais o microfone dele e aumentar um pouco mais o microfone da Luciana. Eu vou tirar o meu fone para ver. Ok. Pronto. Melhora para vocês? Agora sim, agora melhorou. E o meu microfone agora? Ok. Me deu eco em algum lugar. Agora tá bom. Eu também estou ouvindo um ecozinho, um pouquinho, mas estou. Não, porque Luciana tirou só. Alô? Ok, pronto. Oi. Luciana, Oi. você tirou seu microfone? Eu tirei o fone só. Porque aí o que agora você está me ouvindo que no alto-falante do seu computador, não é? No seu notebook. Pois é. Sim. Mas que faz que agora está dando eco. Se eu devolver o fone, vai continuar baixo, então. Peraí. Tá. Deixa eu ver como é que vai fazer. Eu vou tentar falar mais alto. Ok. E agora, bom, não está aparecendo mais Só um o eco. minuto. Não está aparecendo mais o eco. Vamos lá. Tá não? Não, tá não. Ok. Attends, c'est pour cela, en fait, aujourd'hui, en fait, là, j'ai invité, ok, là, le numéro 2 et le numéro 3, ok, justement, d'une grande compagnie internationale qui est en train de battre des records. Então, por isso, eu quis convidar, né? Convidei o número 2 e o número 3 de uma grande companhia que eles batem recordes, né? Foi isso que você disse? Oui. Et c'est pour cela que je ne serai pas plus long, je vais leur laisser vous parler personnellement pour vous présenter, en fait, c'est quoi cette compagnie et pourquoi elle est différente. Então, é por isso que hoje eu não vou ser muito longo, vou deixar eles falarem, para que vocês possam conhecer essas companhias e constatarem por que elas são diferentes. Là, faut savoir que ce sont deux top leaders internationaux que je connais depuis plusieurs années. Então, vocês precisam saber que são dois top leaders internacionais que eu conheço já faz um tempo. Et là, en fait, ok, là, de la même manière que je les connais, ils connaissent aussi, ok, mon travail et votre travail.
Então, da forma com que eu os conheço, eles também conhecem o meu trabalho e o trabalho de vocês. Et c'est pour cela, en fait, quand je vous ai invité, vous voyez que c'est pas tout le monde qui est là. Então, é por isso que eu quis convidar cada um de vocês. Vocês podem ver que não é todo mundo que está aqui. Mais c'était pour moi très important que vous puissiez avoir cette information aujourd'hui. Mas para mim é muito importante que vocês possam ganhar, receber essas informações hoje. Oh, je vais commencer, ok, là, à présenter, ok, là, Mathieu, ok, là, justement, ok, là, avec lequel, ok, là, on a fait énormément, ok, là, qui m'a permis d'avoir énormément d'informations concernant la compagnie. Então, eu quero apresentar para vocês o Mathieu, que me fez crescer enormemente. Para ter informações. Hein? E para ter informações, que me fez crescer enormemente, tendo informações. Pour savoir que c'est quelqu'un qui a monté des équipes déjà de plus de 100 000 personnes dans le monde. Então, é alguém, né, que monta equipes, mais de 100 mil equipes, vocês sabem? Já montou equipe de que já montou, né, mais de 100 mil equipes no mundo. 100 000 pessoas. 100 mil pessoas, desculpa. Et bien sûr, ok, là, il y a aussi, ok, son sponsor qui est avec nous, ok, là, Toa. Também tem o seu patrocinador, né, que está conosco. Como é o nome dele? Desculpa. Toa. Toa. Ok, Toa, c'est c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent dans l'industrie, qui a monté aussi des équipes énormes à travers le monde. Então, Toa, né, alguém também que construiu, né, que montou várias equipes dentro do mundo e que é uma pessoa de muito sucesso. Et il m'a fait une promesse pour vous. E ele me prometeu uma coisa para vocês. Il va ouvrir son back-office pour vous montrer ce que ça représente. Ele vai abrir o back-office dele para mostrar para vocês o que isso representa, em que isso representa. Em números, né? Je ne serai pas plus long, je vais laisser la place à Mathieu, ok, pour qu'il puisse vous présenter, ok, justement, ok, là, cette activité et vous montrer par A plus B, c'est quoi la différence. Então, eu vou passar a palavra para o Mathieu, para que ele possa mostrar para vocês, né, provar por A mais B, o que é essa experiência. C'est quoi ce business et c'est quoi la différence? Né, o que é esse negócio e qual é a diferença? Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas un business, c'est la crédibilité. Porque o que interessa hoje para nós não é o negócio em si, mas a credibilidade. On a fait plusieurs business où on a créé des équipes énormes ensemble. A gente criou muitos negócios e fizemos muitas equipes juntos. Maintenant, okay, là, nous, ce qu'il nous fallait avant tout, c'est une compagnie crédible. Então, antes de tudo, o que interessa para nós é uma companhia, né, uma empresa com credibilidade. Et non pas une crédibilité okay, là, seulement qui sort de la bouche. Não só uma credibilidade da boca para fora. Mais quelque chose qui soit vérifiable. Mas uma coisa que seja de fato verifiável. Averiguar, que on m'appelle pas averiguar. Que pode averiguar, né? Que pode ser averiguada. Okay. Confiável, né? Então, Mathieu, c'est à toi la parole, champion. Ok, je te laisse la parole. Ok, là, pour cette présentation. Merci Philippe, merci beaucoup. Enchanté de faire votre connaissance à tous. Então, muito obrigada a todos, né? É um prazer conhecer cada um de vocês. Je suis ravi d'être parmi vous pour vous parler de cette compagnie qui casse tous les records depuis 2 mois maintenant, depuis 2-3 mois. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder mostrar a companhia que quebra, né, os recordes desde alguns meses, já faz alguns meses. 2-3 mois. Desculpa? 2-3 mois. 2-3 meses já. Moi, me concernant, ça fait 12 ans que je suis dans le marketing de réseau. Então, eu já faz mais de 12 anos, né? Faz 12 anos que eu estou no meio do marketing de rede, né? Et auparavant, j'étais tout simplement un directeur d'école et je connaissais rien du tout au marketing. E antes de tudo, eu era um diretor de escola e não conhecia nada sobre o marketing. Je suis français, j'ai 45 ans. Eu sou francês, tenho 45 anos.
Je suis marié, j'ai 2 filles Eu sou casado, tenho 2 filhas. et j'habite en Espagne depuis 6 ans. E eu moro na Espanha, tem 6 anos. J'ai donc découvert cette compagnie en juillet dernier. Eu descobri, Vai ter sim, já tá de boa já. Vai ter sim. Tá tudo no esquema já, beleza? só, um minuto, Mathieu, s'il vous plaît. Pas de souci. Pronto, então eu descobri. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je disais, on m'a présenté cette compagnie en juillet dernier. Ah, oui. Então, me apresentaram essa companhia, né, em julho do ano passado. Non, este ano. Julho desse ano, né? O mês de julho que passou. Et moi, j'étais comme Philippe, je voulais trouver une compagnie avec une crédibilité parce que je ne veux plus être dans une compagnie qui ne va pas durer dans le temps. Então, assim como o Felipe, né, eu queria encontrar uma companhia que fosse credível, né? Porque eu queria uma que durasse. No tempo que, na medida que o tempo passasse, eu queria uma que me desse credibilidade e que durasse. Et en fait, je ne voulais pas seulement qu'on me dise des bonnes choses sur la compagnie, mais je voulais que tout le monde puisse vérifier et voir la crédibilité de la compagnie. Eu não queria só que as pessoas me dissessem coisas boas, né, sobre a companhia, mas eu queria ver, né, eu queria ver as coisas boas Et poder conferir. e poder conferir. Et ce qui est fantastique avec cette compagnie, c'est que justement, tout est vérifiable et tout est transparent. Então, o que é bom nessa companhia é que tudo a gente pode verificar, tudo é transparente. Alors, moi, personnellement, j'ai une compagnie qui est enregistrée à Dubaï et donc je connais très bien ce pays-là. Então, eu tenho uma companhia, né, que é registrada em Dubai, que Eu conheço como muito, se fosse... eu conheço muito bem esse país. Felipe, a minha filha está acordando, eu vou ter que correr, senão ela cai da cama. Continue. Ok. Excusez-moi. Et la première chose qu'on m'a dite sur cette compagnie, c'était que la compagnie était validée par la famille royale de Dubaï. E a primeira coisa que disseram para mim, o que sobre essa empresa, que ela foi validada pela a família, a realeza, de Dubai. Et donc, j'ai fait vérifier cette chose-là. Então, visto que eu tenho uma empresa lá, eu fiz verificar essas coisas para averiguar. Et les gens sur place à Dubaï m'ont dit oui, c'est vrai, la famille Al Maktoum est derrière ce projet-là. E as pessoas de Dubai me disseram que a família Al Maktoum, que lá justamente estão por trás desse projeto. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, je vais approfondir et on va voir ce qu'on va faire. E a partir desse momento eu falei que eu vou aprofundar as informações e vamos ver o que a gente vai poder fazer. Et tout ce qu'on nous a dit a été vérifié. E tudo que disseram para nós foi averiguado. Jusqu'à hier, quand ils ont projeté le nom de la compagnie sur la Burj Khalifa. E até ontem, como eles projetaram, na Burj Khalifa, a torre mais alta do mundo, projetaram o nome da empresa na Burj Khalifa nas LEDs de lá. Est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant une présentation, Philippe, ou on attend? Oui. Non, on fait la présentation, oui, on peut y aller. Ok, donc tu le peux. Donc je vais commencer à leur présenter la présentation, il n'y a aucun problème. Je partage mon écran, ok? Ok, ça marche. On fait la présentation. Ok, la compagnie s'appelle donc Zenic. A empresa se chama então Zenic. Et la compagnie Zenic a été créée en 2018 par le monsieur que vous voyez en bas à gauche, Erwin Docter. A empresa foi criada pela pessoa, você está vendo embaixo na esquerda, que se chama Erwin Docter. 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 Voilà. La compagnie, elle opère dans ce qu'on appelle la fintech. A empresa que trabalha com fintech. Le PDG, Erwin Docter, c'est un homme d'affaires autrichien. Erwin Docter é homem de negócio que é da Áustria. Et les deux gros partenaires de la compagnie sont les suivants. Os dois grandes parceiros da empresa são os seguintes.
Le premier, c'est la banque OCS International. O primeiro é o Banco OCS Internacional. C'est une banque d'investissement en crypto-monnaie. É um banco de investimento em criptomoedas. Et la banque, avec la compagnie Zenic, ils ont fait ce qu'on appelle une joint venture. Ok, o banco, justamente com a empresa Zenic, eles fizeram uma coisa que se chama uma junto ventura. Le deuxième gros partenaire, c'est donc la famille royale de Dubaï. O segundo grande parceiro desse negócio, dessa empresa, é a família da realeza. Cette famille Al Maktoum n'est pas là pour l'argent, ils n'en ont pas besoin. Ok, essa família, eles não estão nesse negócio para dinheiro. Não interessa, eles não estão necessitando de dinheiro. Mais ils ont deux objectifs clairs avec Zenic. Mas eles têm dois objetivos muito claros com a Zenic. Le premier, c'est que la ville de Dubaï devienne la place centrale de la crypto dans le monde. Eles querem que a cidade de Dubai se torne a praça central, la praça central de la crypto dans le monde. A praça central da criptomoeda no mundo. Le second objectif, c'est que Dubaï devienne la première ville tokenisée au monde. E o segundo objetivo é que Dubai se torne a segunda cidade tokenizada no mundo. Et ça, ils vont pouvoir le faire avec la nouvelle technologie de Zenic. E isso daí ele pretende fazer com a tecnologia da empresa Zenic. La mission de la compagnie, A missão da empresa c'est de connecter le monde bancaire traditionnel avec le monde de la crypto. de conectar o mundo tradicional, bancário com a criptomoeda. Et de permettre la tokenisation. E de proporcionar a tokenização. Les trois principes de base chez Zenic sont les suivants. Os três princípios fundamentais da Zenic são os seguintes. Une nouvelle blockchain Zenic, Uma nova blockchain Zenic, une plateforme décentralisée, un exchanger Zenic, uma plataforma descentralizada, uma exchange Zenic, et le Zenic Coin. e o Zenic Coin. On commence par la blockchain décentralisée. A gente vai começar pela blockchain descentralizada. La blockchain décentralisée de Zenic va être totalement différente de ce qui existe déjà. A blockchain descentralizada da Zenic vai ser totalmente diferente do que já existe no mercado. Parce que cette blockchain va accepter les autres blockchains aussi. Porque esta blockchain, o diferencial dela, ela vai aceitar as outras blockchains também. Si on compare avec Uniswap et Pancake, Se a gente comparar com Uniswap e Pancake, Uniswap n'accepte que la blockchain de l'Ethereum. Uniswap, por exemplo, ela aceita só a blockchain da Ethereum. Et Pancake n'accepte que la blockchain de Binance. E a Pancake, aceita só a blockchain da Binance. Sur la blockchain et sur la plateforme de Zenic, toutes les cryptos seront acceptées, toutes les différentes blockchains. Na blockchain da Zenic, a diferença, todas as blockchains e todas as criptomoedas serão aceitas lá. Une autre grande différence, Outra grande diferença ça va être le nombre de transactions par seconde. vai ser a quantidade de transação por segundo. Il faut savoir que la blockchain de Bitcoin, c'est 9 transactions par seconde. Tem que saber que a blockchain do Bitcoin são 9 transações por segundo. La blockchain de Zenic, ça va être 50 000 transactions par seconde. A blockchain da Zenic vai ser 50.000 transações por segundo. Et donc, forcément, eh bien, les frais de transaction vont être beaucoup moins chers sur Zenic. E por via de consequência, as taxas das transações vão ser muito mais baratas para a Zenic. Et Zenic va aussi créer un stablecoin qui va s'appeler l'Eurocoin. E Zenic vai criar stablecoin que vai se chamar Eurocoin, qui va permettre de faire des transactions immédiates à très faible coût. Vai proporcionar de poder fazer transações imediatas, instantâneas, a uma taxa muito fraca, muito baixa.
les frais de transaction, ça va être 0,01 euro. Ok, a taxa de transação vai ser 0,01 euro. Avec cette plateforme décentralisée, Ok, com essa plataforma descentralizada, l'objectif de la compagnie, c'est d'être dans les 10 plus grandes plateformes dans les 3 prochaines années. o objetivo ok, justamente da empresa é de estar nas 10 maiores plataformas nos próximos 10 anos. On arrive maintenant avec le Zenith Coin. Agora vamos falar do Zenith Coin. La supply, la capacité totale de Zenith Coin, ça va être 600 millions de Zenith Coin. Ok, o total do Zenith Coin vai ser 600 milhões de Zenith Coin. Chez nous, chez Zenith, on ne parle pas de minage, mais on parle de minting. Ok, aqui na Zenith não se fala da mineração, mas se fala de minting. Minting. Exact. Et donc, quand la compagnie a lancé le Zenith Coin en avril dernier, Quando a empresa lançou o Zenith Coin no mês de abril passado, c'est parti pour 20 années de minting. ok, começou 20 anos, ok, de minting, tipo mineração, minting. Le minting se fait par des machines qu'on appelle des hubs. O minting se faz por máquinas que se chama hub. En avril dernier, il y avait donc 200 000 machines en vente. Ok, no mês de abril passado tinha 200 mil máquinas hub, ok, à venda. Aujourd'hui, il en reste 80 000 en vente. Hoje está tendo que pouco mais de 80 mil à venda. Le Zenith Coin est déjà référencé sur la plateforme Uniswap. Ok, o Zenith Coin já está referenciado na plataforma Uniswap. Et ça, c'est important parce qu'on parle d'un véritable coin et pas d'un shitcoin. Ok, isso comprova que é coin, uma cripto, que é coin, ok, verdadeiro e não é uma shitcoin, não é uma merda coin. Par rapport au coin, il faut savoir qu'il va y avoir 2 halvings. Ok, em relação ao coin, ok, da moeda, ok, tem que saber, vai ter 2 halving. Le premier halving, c'est un halving sur les ventes de machines. O halving, ok. Para as pessoas que não sabem o que é o halving é igual ao Bitcoin quando começou, ok. A mineração a cada vez, ok. Quanto mais a cada vez eles vão receber cada vez menos Bitcoin de recompensa de acordo com a mesma mineração realizada. Ok, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le halving, ok, rappelez-vous, concernant le Bitcoin et autres monnaies, pour le même travail de minage de réaliser, ils vont recevoir en fait, ok, moins de récompenses, ok, dans un laps de temps, ok, qui est prédéfini. Exact. Et donc, à chaque fois que 1000 machines sont vendues, a cada vez que 1000 máquinas são vendidas, ceux qui achètent les machines ensuite reçoivent 4% de production en moins. Ok. E quem vai comprar depois vai receber 4% de produção a menos. L'autre halving, outro halving, ça va être un halving dans le temps. Vai ser halving, ok, de acordo com o tempo. Chaque année au mois de février, cada ano no mês de fevereiro, cet halving va doubler la difficulté de minting. Ok, esse halving vai dificultar justamente esse tipo de mineração que é o minting. Et ça va faire quoi? Ça veut dire qu'on va recevoir moins de Zenith Coin, mais que le Zenith Coin va prendre de la valeur. Isso quer dizer que vamos receber menos Zenith Coin depois, mas o Zenith Coin vai aumentar de valor a cada vez que vai ter halving. Quand le Zenith Coin s'est lancé en avril, quando o Zenith Coin foi lançado no mês de abril, la valeur du Zenith Coin était de 0,035. O valor do Zenith Coin era de 0,035 euros. Aujourd'hui, hoje, à l'heure où on se parle, au momento que eu estou falando com vocês, le Zenith, il est à 0,30. Ok, agora está a 0,30. Et je le montre à la caméra. Eu estou mostrando para vocês o que é na câmera.
puisque le Zenic Coin est aussi référencé sur d'autres plateformes comme, je le dis ou pas, c'est la plateforme que tu as eu des problèmes, Philippe? Oui. Ok, donc le Zenic Coin est aussi référencé sur nomix.com. Ok, ben lá tem que saber que o Zenicon está referenciado sobre várias plataformas como a Nomix. Ok. Ce qu'il faut comprendre sur ce Zenic Coin, c'est que tout l'écosystème de la compagnie O que tem que saber que todo o ecossistema da empresa va être fait pour prendre de la valeur à ce Zenic Coin. vai fazer o que é feito para, de uma maneira para valorizar o Zenicon. C'est-à-dire que tous les projets de tokenisation vont faire parler de Zenic et donc ça va prendre de la valeur. Ok, todos os projetos que tem ligado à tokenização, vai fazer que o conceito, o ecossistema vai pegar valor e vai, por via de consequência, fazer subir o valor do token Zenicoin. Et ça sera la même chose avec la plateforme décentralisée qui va arriver en début d'année prochaine. E vai ser a mesma coisa com a plataforma descentralizada que vai chegar no início do ano que vem. Plus les gens vont l'utiliser, la plateforme, plus le Zenic Coin va pouvoir justement prendre de la valeur. E mais as pessoas vão usar a plataforma, mais o Zenicoin vai aumentar o seu valor. La plateforme Nomix, elle a aussi fait un audit justement sur le Zenic Coin. Ok, a plataforma Zenic que fez uma audit sobre o Zenic Coin. Et ils ont attribué la note de A à Zenic Coin. Ok, là, Nomix deu a letra A para Zenith Coin. Maintenant, on va parler des machines de minting. Vamos falar agora das máquinas, de minting. C'est le produit qu'on vend dans le marketing de réseau aujourd'hui. É a máquina, é o produto que nós vendemos no marketing de rede hoje. Une machine vaut 1 499 €. Uma máquina vale 1.499 euros. Et avec cette machine-là, E com uma máquina dessa, on reçoit chaque jour a gente recebe todos os dias entre 10 et 12 Zenic Coin chaque jour. entre 10 e 12 Zenith Coin todos os dias. Et c'est parti pendant 20 ans. E isso durante 20 anos. Parce que ça, c'est l'algorithme de minting qui le détermine. Porque isso é o algoritmo do minting que proporciona isso, o tipo de mineração. Maintenant, la compagnie, elle est aussi consciente que tout le monde ne peut pas acheter à ce prix-là. A empresa é consciente também que todo mundo vai poder comprar esse preço também. Et donc, ils vont proposer à la vente des parts de machines. É por isso que eles decidiram de poder oferecer também partes, justamente uma parte, uma parcela de uma máquina. Un quart, un huitième ou un 32e. Ok, quarto do valor da máquina, lá, oitavo, ou então 32 partes. Ça veut donc dire que les gens peuvent démarrer ce business-là à partir de 100 €. Isso quer dizer que as pessoas podem começar esse negócio a partir de 100 euros. Maintenant, bien sûr, ceux qui ont aussi beaucoup de moyens financiers peuvent acheter plusieurs machines. Ok, quem tiver, as pessoas que tiverem mais condições financeiras, elas podem também lá, comprar mais máquinas. On peut acheter jusqu'à 256 machines pour un compte. Uma pessoa numa conta só pode comprar em até 256 máquinas. Ça, c'est toujours, on parle de ce produit-là, pour l'instant, c'est uniquement ce que ça va donner chaque jour pendant 20 ans. On n'est pas encore dans la partie marketing de réseau. Por enquanto, a gente já está só falando do passivo, o que isso vai dar durante 20 anos. A gente não está falando ainda na parte de marketing direito. L'autre question qui était importante, a outra pergunta que era muito importante, donc la compagnie, on sait qu'elle est crédible, elle est validée par la famille royale, mais est-ce que le Zenic Coin peut déjà s'échanger aujourd'hui? Ok, a gente viu que a empresa tem a credibilidade, tem a família da realeza que está por trás, mas será que o Zenic Coin, que hoje uma pessoa pode fazer alguma coisa com ele? Pode ça, cette image-là, c'est le back-office d'un investisseur. Pas du tout de réseau, seulement un investisseur qui a acheté des machines.
Ok, aqui é um back-office. Ok, a captura de tela de um back-office de um investidor. Não é uma pessoa que está montando equipes, é só um investidor. Uma pessoa que só comprou máquinas. Il avait acheté 25 hubs. Ele comprou 25, tinha comprado naquela época 25 hubs. Isso é máquina. Et en 2 mois, il avait 109 000 Zenith Coin. E em 2 meses, ele já tinha o que? 109 mil Zenith Coin. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ces Zenith Coin? O que ele pode fazer com o Zenith Coin dele? À partir de son back-office, A partir do back-office dele, on clique sur Withdraw Zenith. a gente clica que withdrawal, o que? Saque Zenith. Saque. On a une nouvelle page qui s'ouvre. Tem uma nova página que se abre. On va renseigner le nom de la machine, le Zenith Coin et la quantité de Zenith Coin. A gente vai só colocar o número da máquina, a quantidade justamente o nome da máquina e a quantidade de que Zenith Coin que a gente quer sacar. Ici, on va renseigner sur quelle adresse on veut l'envoyer. A gente vai só colocar em qual tipo de endereço da wallet que a gente quer receber. Parce qu'on peut créer sur Trust Wallet ou sur MetaMask des wallets de Zenith Coin. Ok, na Trust Wallet ou então MetaMask, a gente pode criar uma carteira Zenith Coin. Et entre 24 et 96 heures, la compagnie nous les envoie directement sur MetaMask. E em 24 horas a 96 horas, a empresa envia para nós diretamente na MetaMask ou na Trust Wallet. Pourquoi ça prend autant de temps? Ok, por que isso leva tanto tempo? Parce que à la base, ce Zenith Coin dépend de la Zenith blockchain. Porque, reprends. À la base, le Zenith Coin dépend de la Zenith blockchain. Porque na base, o Zenith Coin depende da blockchain. Mais pour l'envoyer sur MetaMask, Para enviar na MetaMask, la compagnie va le wrapper. a empresa vai fazer o WRAP, o WRAP. Et elle va donc le transformer en token ERC20. E ela vai transformar ele em token ERC20. Pour qu'il soit compatible avec la blockchain de l'Ethereum. Para que ele seja compatível com a blockchain da Ethereum. Quand le Zenith arrive sur MetaMask, Quando o Zenith chegar na MetaMask, on peut ensuite aller sur Uniswap a gente pode ir depois da Uniswap, et l'échanger directement contre de l'Ethereum. trocar por Ethereum. Ça veut donc dire que les gens qui ont investi dans les machines, Isso quer dizer que as pessoas que investiram nas máquinas, ils reçoivent des Zenith Coin eles recebem Zenith Coin et quand ils le souhaitent, e quando eles querem, il n'y a jamais de Zenith Coin qui sont bloqués, nunca tem Zenith Coin bloqueados. ils peuvent les échanger contre de l'Ethereum sur Uniswap. Pode trocar contra Ethereum na Uniswap. Et ça, c'était une raison en plus pour moi Isso foi uma razão a mais para mim. pour démarrer, parce que ça, c'est factuel. E isso para poder começar esse negócio, porque isso é um fato. Isso é concreto. Et ça veut dire que les gens investisseurs, sans faire de réseau, ils peuvent gagner de l'argent. Isso quer dizer as pessoas que são investidores, que não querem montar rede, podem ganhar dinheiro também. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de minter un coin plutôt que de acheter un coin. Porque é mais fácil, é mais rentável de poder fazer o minting de uma coin, da moeda, do que comprar moeda. Ça, c'est donc une première façon qui permet de échanger le Zenith Coin. Ok, isso é a primeira maneira de poder trocar o Zenith Coin. La deuxième façon va pouvoir arriver d'ici la fin de l'année. Ok, a segunda maneira vai chegar daqui ao fim do ano. La compagnie va sortir sa propre carte de débit A empresa vai lançar seu próprio cartão de débito. et la carte de débit va être rattachée aux machines de minting. E o cartão de débito vai ser ligado às máquinas de minting. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, Isso quer dizer a qualquer momento, quand ils auront la carte de débit,
Quando uma pessoa vai ter o cartão de débito na mão, eh bien, les gens pourront dépenser leurs Zenith Card, leurs Zenith Coin, pardon. as pessoas vão poder dessa maneira, ok, usar o cartão deles para poder, ok, gastar, usar, utilizar, ok, seu Zenith Coin onde ele quiser. D'ici la fin de l'année, Daqui até o fim do ano, le Zenith Coin va être référencé sur Pancake et sur CoinMarket. ok, o Zenith Coin estará, ok, na Pancake, o Swap e também, ok, no CoinMarketCap. Et début de l'année prochaine, E início do ano que vem, on sera référencé sur Binance. ok, estará referenciado, ok, na Binance. Maintenant, si on parle de la roadmap, Ok, agora se a gente fala, a folha de, la roadmap, ouais, j'ai compris, mais là, le mot en portugais, je le cherche. En fait, là, se é para a gente ver o que lá, a linha histórica da empresa, ok? tout ce qui est déjà à gauche a déjà été fait. Tudo que você está vendo escrito lá na esquerda, isso já foi realizado. Le lancement du site, le coin, les machines et le fait d'être listé sur une plateforme publique. Ok, o lançamento ok, do site, ok, do coin, ok, e também ok, o fato que seja ok na plataforma pública. Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les mois qui arrivent? O que vai acontecer nas próximas semanas e os meses que vêm? L'application Zenitcoin est sortie depuis hier sur les Android. Ok, o aplicativo que ok, o aplicativo Zenith, do Zenith saiu, foi lançado ontem, ok, em todos na Play Store, ok, todos os Androids. Et pour Apple, c'est dans moins de 2 semaines. E para Apple, todos que têm iPhone, vai ser daqui a menos de 2 semanas. Depuis hier aussi, Ontem também, desde ontem também, les premiers projets de tokenisation voient le jour avec les vrais clients de Zenith, les vraies compagnies, pas de réseau encore, des Ok. clients. lá, ok, também desde essa semana também, ok, os verdadeiros clientes da Zenith que começou, ok, a entrar no projeto. Ok, não estou falando de marketing direito, nada não, estou falando de clientes mesmo, físicos. Par exemple, la banque OCS va vouloir se tokeniser et elle va utiliser la blockchain de Zenith pour le faire. Por exemplo, o banco OCS ele vai vouloir se tokenizar, ele vai utilizar, La blockchain de Zenith. ok, vai querer se tokenizar, o banco OCS vai querer se tokenizar e ela vai usar a blockchain da Zenith. La debit card va arriver d'ici la fin de l'année. Ok, o cartão de débito vai chegar daqui ao fim do ano. La plateforme décentralisée va se lancer début 2022. Ok, a plataforma descentralizada vai ser lançada no início de 2022. Mais là, il faut comprendre que c'est vraiment très important ce qu'on va dire. Ok, lá agora o que eu vou falar é muito importante entender e compreender isso, o que eu vou falar agora. Parce que toutes les personnes qui auront du Zenith Coin, Porque todas as pessoas que vão ter Zenith Coin, quand la plateforme va se lancer, quando a plataforma será lançada, eh bien, les gens du Zenith Coin vont devenir actionnaires de la plateforme. ok, as pessoas que vão ter Zenith Coin na mão, ok, elas vão se tornar acionistas da plataforma. Et chaque semaine, ils vont recevoir des bénéfices. E cada semana vão receber benefícios para isso. Des bénéfices qui vont venir de la plateforme. E benefícios que vão vir, ok, diretamente da plataforma. Parce que chaque semaine, la plateforme va reverser 100% de ses bénéfices à ceux qui ont du Zenith Coin. Porque a plataforma ok, vai redistribuir ok, 100% dos benefícios ok, destinado a isso para as pessoas ok, que tem, que cada que tem Zenith Coin nas mãos, na carteira. Il faut donc comprendre Então, para isso, é preciso entender que plus on a de Zenith Coin, plus on recevra de bénéfices. ok, quanto mais Zenith Coin uma pessoa vai ter, mais ela vai receber benefícios. En 2022 encore, Em 2022 ainda, la compagnie Zenith va lancer son université online. ok, a empresa vai lançar ok, sua universidade online. Et ça sera une véritable formation pour Ah, ceux qui c'est vont bien. suivre des cours
Vai ser uma verdadeira formação que o pessoal vai receber aulas sur la crypto-monnaie et sur la blockchain. sobre a criptomoeda e também sobre a blockchain. Et ça sera pour ceux qui vont suivre les cours, ils vont pouvoir avoir de véritables diplômes. E quem vai acompanhar esses cursos vão receber diplomas verdadeiros. On en vient maintenant à la tokenisation. Qu'est-ce que c'est? Agora vamos chegar na tokenização. O que é? Alors, si on fait une comparaison, E a gente faz um comparativo. il y a quelques années, les compagnies, elles aimaient bien être cotées en bourse. Ok, tem algumas empresas que gostavam muito de ter uma cotação na bolsa. Et c'était quoi le but? O que era o objetivo? Le but, c'était de donner une valeur à la compagnie O objetivo era de dar um valor para a empresa et que le grand public pouvait acheter des actions. e que o grande público poderia, dessa maneira, poder comprar ações da empresa. Eh bien là, ça va être la même chose qui va être possible avec la tokenisation, E isso agora aqui vai ser a mesma coisa que vai ser possível com a tokenização, sauf que ça va se faire avec la blockchain. só que vai acontecer com a blockchain. Donc, ça va être beaucoup plus rapide et complètement transparent. Então, assim, o que vai ser muito mais rápido e muito mais transparentes. Qu'est-ce qu'on peut tokeniser? O que pode ser tokenizado? Tout. On peut tout tokeniser. Tudo pode ser tokenizado. On peut tokeniser de l'immobilier, des installations solaires, de l'énergie, de l'art avec les NFT, des licences, tout. Ok, hoje o que pode ser tokenizado, o que é o imobiliário, o que é instalações solares, a energia eólica, o que lá pelo convento, pode ser também o que lá a arte, o que licenças, o que patentes, contrato de trabalho, ativos, finanças, etc. Tudo pode ser tokenizado. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va commencer par les grandes compagnies de Dubaï. Isso que é importante saber que nós vamos começar pelas grandes empresas de Dubai. C'est pas moi qui le dis, Não sou eu que digo isso, mais c'est le Forum économique mondial qui le dit. é o Fórum Econômico Mundial que está dizendo isso. La prévision du marché de la tokenisation dans les 5 années à venir, A previsão do mercado da tokenização para os próximos 5 anos c'est 24 000 milliards de dollars. são 24 mil bilhões de dólares. C'est juste énormissime. É só uma coisa enorme. 24 mil Milliards. de dólares. Ok, ou seja, multiplicar o que por de dólar 5,25, 28 hoje, ou seja, são 126 bilhões de dólares, 126 mil bilhões de dólares e de reais. Là maintenant, sur ce slide-là, vous voyez l'écosystème complet de Zenic. Agora, aqui nesse slide, você está vendo o ecossistema completo que é da empresa Zenic. Et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que tout est relié. Tem que entender que tudo está interligado. Aussi bien les machines que le token, que la tokenisation, que la plateforme. Tout Que est lié. seja o que as máquinas, o que os tokens, a tokenização. Et encore une fois, il faut comprendre As máquinas. que l'intérêt, c'est d'avoir du Zenic Coin E mais uma vez o que tem que entender, o interesse de cada é de ter Zenith Coin na mão. parce que plus on aura de Zenic Coin, plus on recevra de bénéfices de la plateforme. Porque mais você vai ter Zenith Coin, mais você vai receber benefício que da plataforma. É igual o minerador. Quanto mais máquinas o minerador tem, mais ele, por exemplo, recebe Bitcoin, recebe o que benefícios, o que sobre as taxas. Là, c'est comme les mineurs en fait. Ok, là, ben, plus tu as de machines, et plus tu reçois en fait là, des bénéfices concernant les frais de transaction. Voilà. Exactement, parce que les bénéfices de la compagnie, eh bien, seront générés par tous les frais des transactions sur la plateforme. Porque justamente os benefícios da empresa serão realmente lá, gerados
pelas taxas, ok, das transações que tem na plataforma. On a fini avec la première partie de la présentation sur la compagnie et les produits-services. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ok, a gente terminou aqui sobre a primeira parte, ok, sobre a empresa, sobre os produtos e os serviços. Será que tem perguntas? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? En fait, là, ok, ici le chat est fermé. En fait, ouais. Ah, ok. Est-ce qu'on enchaîne sur le plan? Vas-y, ok, attends, je vais voir, ok, là, ben déjà. Ok. Se tiver perguntas, ok, pode falar. Vas-y, continue. S'il y a des questions, vous pouvez parler. Hein. Que o chat não está habilitado, entendeu? Na sala. eu acabei de Está dizer faltando habilitar o chat na sala. Falei para ele. Acho que são muitas informações. O importante é continuar para a gente ir anotando e ao final a gente perguntar. Ok, là, ils disent que là, ben, il y a beaucoup d'informations, il faut que tu continues. À la fin, ils vont vous poser des questions. Ok, ok. Alors, on arrive dans la partie marketing de réseau maintenant. Pas de problème quand il y a ce téléphone ouvert. Voilà. Merci. Obrigado. Donc, on arrive dans la partie marketing de réseau. Agora vamos falar o que da parte marketing de rede. Et ce qu'il faut savoir de suite, c'est que la compagnie Zenic a confié en exclusivité. Ok, tem que dizer que uma coisa importante saber, ok? A empresa Zenic, ela deu a exclusividade. La commercialisation de ses produits à la société Saphir. Ela deu a comercialização dos seus produtos para a empresa Saphir. Saphir, c'est comme une filiale de Zenic. Saphir é igual uma filial da Zenic. L'objectif de Saphir, c'est de créer une communauté dans le monde. O objetivo da Saphir é de criar uma comunidade no mundo. Pour justement faire connaître tous les produits de Zenic. Ok, para fazer conhecer todos os produtos da Zenic. Aujourd'hui, les quartiers généraux de Saphir sont aussi basés à Dubaï, bien évidemment. Hoje, o quartel-geral da Saphir estão também lá em Dubai, claro. Mais dans les mois qui viennent, mas nos meses que vêm, pour soutenir la communauté sur le terrain, para poder apoiar a comunidade lá no campo, la compagnie a déjà prévu d'ouvrir des bureaux un peu partout dans le monde. Ok, a empresa, justamente, já planejou de poder abrir escritórios em muitos lugares do mundo. En Russie, en Inde, en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Ok, na Índia, na Europa, ok, na América Latina e também na América do Norte. Maintenant, on passe au plan de rémunération. Agora vamos falar do plano de remuneração. Dans cette compagnie, ce qui est génial, nessa empresa, o que é genial, c'est que les gens peuvent même démarrer gratuitement. Que as pessoas podem até começar de graça. S'ils démarrent gratuitement, ils ont quand même accès au back-office. Se eles começam de graça, eles têm acesso ao back-office. Et si ils ramènent des clients, e se eles também vão trazer clientes, conseguem realizar vendas, ils vont toucher 9% de commission sur les clients en direct. Eles vão ganhar 9% de comissão sobre todos os clientes que eles vão trazer o que é direto, sobre todas as vendas realizadas. C'est la seule position pour laquelle il n'est pas obligatoire d'avoir acheté au minimum 100 euros. Isso é a única posição, não é obrigatório de poder comprar uma máquina para poder ganhar dinheiro. Pour 100 euros minimum.
Ok, de pelo menos 100 euros. Maintenant, à partir du deuxième niveau, Ok, agora a partir do segundo nível, les gens doivent avoir au minimum 100 euros de machine. ok, je reprends, en fait, j'ai pas bien traduit. En fait, là, a partir justamente, ok, quando uma pessoa, ela não investiu nada, ela pode fazer só venda direta. Ou seja, ela vai poder ganhar só no primeiro nível 9% de comissão sobre todas as vendas realizadas. Só que a partir, ok, là, ben, para ganhar no segundo nível, continue. Il leur faut avoir au minimum 2 clients en direct et 1500 euros de vente dans l'équipe. On reprend la deuxième partie, s'il te plaît. Pour avoir accès à cette deuxième position, Deuxième niveau de gain. il faut qu'ils aient 2 clients en direct et que le chiffre d'affaires de leur équipe soit de 1500 euros minimum. Ok. Para que você possa ganhar no segundo nível, você tem que ter 2 diretos e que o volume da sua equipe toda tem que chegar a 1.500 euros. Si ça c'est fait, alors ils vont toucher sur 2 niveaux de profondeur. A partir daí, o que você fazer isso, você vai ganhar em 2 níveis de profundidade. À partir de la 3e position, a partir da terceira posição, il faut 4 directs et 5000 euros de vente. Ok, para que você possa ganhar, ok, até o terceiro nível, você tem que ter 4 diretos e você tem que ter, ok, 5.000 euros de venda na equipe. Et quand on est à la 3e position, on touche sur 3 niveaux. E lá o que você vai ganhar, ok, até 3 níveis. Pour ces 2e et 3e positions, la compagnie, elle va aussi donner des petits bonus. Ok, para o segundo e terceiro nível, a empresa vai dar também bônus, ok, que são pequenos. Quand les gens atteignent la 2e position, ils ont 15 euros de bonus. Quando você chegar à segunda posição, ok, você recebe 15 euros de bônus. Et 75 pour la 3e. Ok, e 75 para a terceira. Ces positions-là, pour nous tous dans la salle, vu que c'est que des leaders de marketing de réseau, c'est des positions qui vont très, très vite. Ok, essas posições, visto que na sala tem só liderança, ok, de marketing multinível, são posições que são muito rápido, ok, de ser alcançadas. Les positions suivantes. As posições seguintes. La position Ruby, c'est la position très importante dans la compagnie. A posição Ruby é uma posição muito importante na empresa. Parce que c'est cette position qui va débloquer le bonus numéro 2 et le bonus numéro 3 qu'on va voir juste après. Ok, isso que vai justamente liberar o bônus número 2 e o bônus número 10, que a gente vai, 3 que a gente vai ver agora. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être Ruby? O que precisa fazer para se qualificar Ruby? Il y a toujours les mêmes 3 caractéristiques. Sempre tem as mesmas 3 características. La première, c'est le nombre de clients directs qu'on a. Ok, a primeira sempre vai ser a quantidade de clientes diretos que vamos ter. Donc, pour être Ruby, il faut 7 clients en direct. Ok, para ser Ruby, precisa de 7 clientes diretos. Un client, ça peut être une personne qui a acheté 100 euros de machine. Um cliente pode ser uma pessoa que comprou por 100 euros de máquinas. La deuxième caractéristique, c'est le volume général de l'équipe. Ok, a segunda caractéristica vai ser o volume geral do time. Et donc, pour être Ruby, il faut faire 10 000 euros de vente. E para ser Ruby, o que você tem que fazer 10.000 euros de venda. La troisième caractéristique, de vente, ok, dans toute l'équipe, ou alors que les directs. Non, 10 000 euros dans toute l'équipe. Ok, 10.000 euros de volume dentro de toda a equipe, ok? Et maintenant, la troisième caractéristique, a terceira característica, c'est que chaque lignée dans une équipe, cada linha de cada equipe, ne peut pas représenter plus de 40% du volume total. Não pode representar mais de 40% do volume total. Et donc, pour passer les positions, eh bien, c'est ces caractéristiques-là qui changent.
Ok, para passar as posições, as qualificações, então vai ser só essas características que vão mudar, que vão evoluir. Exactement. Et il y a au total 15 positions différentes. Na verdade, tem 15 posições diferentes. Toa qui va être là très très vite, là, il va revenir. E on vient d'arriver là. Ok, il est revenu, parfait. Hop, je vais le remettre. Donc Toa qui est dans la salle, eh bien, Toa lui, que está na sala agora, il va devenir là très très vite White Diamond. ok, ele está prestes a se tornar White Diamond. Ça, c'est le premier bonus, c'est ce qu'on appelle l'unilevel sur 15 niveaux en profondeur. Isso é o primeiro bônus, é unilevel em 15 níveis. Le deuxième bonus maintenant, O segundo bônus agora, ça s'appelle le bonus de carrière. isso se chama o plano de carreira, o bônus de carreira. Et donc, il faut être au minimum rubis pour pouvoir le toucher. Você tem que ser pelo menos ruby para começar a receber. Ça, c'est le chiffre d'affaires qu'il faut faire pour chaque position. Aí embaixo você tem o faturamento de toda a sua equipe, você tem que fazer, em cada qualificação. Ce qui est fantastique dans cette compagnie, c'est que le chiffre d'affaires ne revient jamais à zéro. O que é fantástico nessa empresa é que o faturamento nunca zera. C'est-à-dire que quand vous avez fait les 10 000 de rubis, Porque isso quer dizer que quando você fez o 10 mil de faturamento geral, né, toda a sua equipe de ruby, eh bien, pour devenir double rubis, il faut juste refaire 10 000 parce que 10 plus 10, ça fera les 20 000. ok, para chegar, dupla do ruby, basta você fazer mais 10 mil para chegar a 20 mil. Basta fazer a diferença. À chaque fois qu'on atteint une nouvelle qualification, A cada vez que a gente atinge uma nova qualificação, la compagnie nous verse un bonus supplémentaire. a empresa dá para nós bônus suplementário. Et ce bonus-là, il est cumulable pour chaque qualification. Esse bônus é acumulável por cada qualificação. Ça veut dire que celui qui devient saphir, par exemple, Isso quer dizer aquela pessoa que vai fechar o safiro dele, eh bien, il va toucher 3 900 € parce qu'il aura touché 300 de rubis, 600 de double rubis et 3 000 de saphir. ele vai ganhar 3.900 euros, porque ele vai ganhar lá 3 mil de safiro, lá 300 de rubi, 600 de duplo rubi, mais 3 mil de safiro. Ça, c'est donc le deuxième bonus. Isso é o segundo bônus. Le troisième et dernier bonus maintenant, O terceiro último bônus agora, ça s'appelle le Whirlpool. isso se chama o World Pool. C'est donc Ou seja, uma cesta internacional. Entendeu? Ça veut donc dire que tous les mois, Isso quer dizer que todos os meses, la compagnie va verser 10% de son chiffre d'affaires mondial dans un pool. isso quer dizer que a empresa todos os meses ela vai colocar 10% do seu benefício, hein? Oui, O chiffre d'affaires. chiffre d'affaires. Ok, 10% do seu faturamento dentro de uma cesta. Tous ceux qui sont rubis et plus, Todos que são ruby e mais, ils y ont accès. eles têm acesso a isso. Comment ça se passe? Como isso acontece? À chaque qualification, les gens reçoivent un nombre d'étoiles. Ok, a cada qualificação uma pessoa recebe uma quantidade X de estrelas. Quand on est rubis, on a une étoile. Quando a gente é ruby, a gente recebe uma estrela. Quand on est saphir, on a 10 étoiles. Quando a gente é safira, a gente recebe 10 estrelas. Et diamant, 80 étoiles, par exemple. Ok, quando a gente é diamante, a gente recebe 80 estrelas. Donc, en fonction du chiffre d'affaires et du nombre de personnes, la compagnie va calculer la valeur d'une étoile. Ok, em função do faturamento que a empresa fizer, a empresa vai, e da qualificação da pessoa, a empresa vai calcular qual o valor de cada estrela. Depuis le mois d'avril, Desde o mês de abril, la valeur d'une étoile, c'est 250 € en moyenne.
Ok, o valor de uma esteira é de 250 euros em média. Não, ele tá ali na mediação ali do centro, no centro. Ça veut donc dire que ce mois-ci, en septembre, par exemple, Isso quer dizer, por exemplo, esse mês de setembro, ceux qui vont devenir rubis ce mois-ci, quem vai se tornar Ruby este mês ils vont recevoir 250 euros en moyenne. vão ganhar, ok, mas 250 euros em média, en Ceux qui dehors des autres gains. En quoi? En dehors des autres gains, seulement pour ce bonus. Oui, oui, seulement pour ce bonus, bien sûr. Ok, fora dos outros bônus, somente para esse bônus, esse daí. Ceux qui vont être double rubis, ils vont toucher 2 étoiles, donc 500 euros. Ok, quem vai ser duplo Ruby vai receber o que? 500 euros em média. Et donc, toujours en fonction du nombre d'étoiles, chaque qualification va recevoir un bonus différent. Ok, tudo isso, ok, de acordo com a quantidade de estrelas que tiver, ok, cada vai receber bônus diferente. Si on prend la position de diamant, par exemple, Uma pessoa que fecha diamante, por exemplo, il va recevoir 20 000 euros. vai receber 20 mil euros, et ça, c'est tous les mois. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il ne va pas le recevoir qu'une fois. O que é fantástico é que essa pessoa não vai receber isso só uma vez. Mais il va le recevoir 6 mois consécutifs. Isso, a pessoa vai receber isso 6 meses consecutivos. Ça veut donc dire 120 000 euros pour avoir atteint une fois la position. Ok, isso quer dizer, por ter atingido a sua posição uma vez, ok, você vai receber, por exemplo, o diamante, por exemplo, a pessoa vai receber 20 mil euros durante 6 meses, porque vai receber 6 vezes os 20 mil euros. Ok, 20 mil esse mês, 20 mil mês que vem, 20 mil outro mês, 20 mil 6 meses. O que vai fazer 120 mil euros. À chaque fois qu'on atteint une position, a cada vez que a gente chega a uma qualificação, on est qualifié pour recevoir le bonus de la qualification pendant 6 mois consécutifs. A gente é qualificado para poder receber o bônus da qualificação durante 6 meses seguidos. Et ça, moi, j'ai jamais vu ça en 12 ans de marketing de réseau. Isso, eu nunca vi isso em 12 anos de marketing de rede. Parce que si on prend encore une fois l'exemple de diamant. Se a gente pegar o exemplo de mais uma vez o que de diamante. Pour être diamant, il faut faire 1 million de chiffre d'affaires. Para se tornar diamante, tem que fazer 1 milhão de faturamento. Sur ce bonus Whirlpool, un diamant va recevoir 120 000 euros. Ok, somente o fato que uma pessoa se qualificar, ok, diamante, ela já tem a certeza que vai receber 120 mil euros. 120 mil euros, hoje, para quem não sabe, para ter uma pequena ideia, ok, 120 mil euros, ok, em reais, a gente está falando de 6,25 hoje, ok? A gente está falando de 750 mil reais. 742 mil reais. 742 mil reais. Et ce n'est pas fini, parce qu'il y avait aussi 68 000 euros pour le deuxième bonus. Porque não parar por aqui, porque tinha 68 mil euros para o segundo bônus. Ça veut donc dire 188 000 euros pour un chiffre d'affaires de 1 million. C'est du 18% de commission. É isso quer dizer, aí, ok, 120 mil mais 68 mil para a qualificação anterior. Isso quer dizer 120 mil mais 68 mil, 188 mil euros de ganhos só para essa qualificação, o representa em torno de 18%. Eu nunca vi isso em todo o tempo no marketing multinível que ele falou. Et tout ça sans être dans un binaire. E isso sem precisar de binário. Parce que l'histoire a montré que les binaires, c'est beaucoup plus compliqué pour les compagnies à tenir dans le temps. Porque o binário foi comprovado até hoje que é muito complicado para as empresas que trabalham com binário para poder durar no tempo. Dans ce plan-là, dans le plan Unilevel, dentro desse plano Unilevel, chaque membre va être payé à la hauteur de son travail. Cada membro vai ser pago na altura do seu trabalho. Sans mettre en difficulté la compagnie. Sem colocar em dificuldade a empresa. Parce qu'on est payé sur le chiffre d'affaires. Porque a gente é pago sobre o faturamento.
si on ne ramène pas de chiffre d'affaires, on n'est Se pas a payé. gente, se a gente se não tiver faturamento, a gente não ganha. Et donc, il n'y a personne qui est payé sans rien faire. Então, dessa maneira, não tem ninguém que será pago sem fazer nada. Une autre chose, avant de finir, qui est très, très importante, Uma outra coisa para falar, o que antes de poder concluir, e que é muito importante, c'est que toutes les commissions qu'on reçoit grâce au réseau é que todas as comissões que a gente recebe, graças à rede, sont immédiatement retirables par tout le monde. pode ser sacado na hora por qualquer pessoa. On n'a pas de délai d'attente. Não tem tempo de espera para poder sacar. Moi, ça fait 2 mois et tous les jours, je retire mes commissions. Je ne laisse jamais dans mon back-office. Eu faz 2 meses que eu estou nessa empresa, eu estou sacando meu dinheiro todos os dias, que eu não deixo nada no back-office. Et les commissions, on peut les retirer dans la crypto-monnaie qu'on choisit. E as comissões a gente pode sacar na criptomoeda que a gente escolheu. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash. Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. Ça veut dire qu'il n'y a jamais quelqu'un qui peut perdre de l'argent. Ok, dessa maneira, ok, quer dizer que não tem possibilidade para ninguém perder dinheiro. Moi, j'en ai fini avec la présentation. Est-ce qu'ils ont des questions avant qu'on passe la parole à Toa? Ok, lá eu terminei a apresentação. Ok, se você tiver alguma pergunta, para onde eu passar a palavra para a Toa. Ô, Alex, é André, boa tarde. Ô André, pode falar, campeão. Pronto. Eu escutei aqui atentamente tudo, fiz algumas anotações, mas eu queria depois que você me enviasse um resumo, porque pelo fato de ser muita coisa, não deu para pegar tudo. Mas de antemão eu entendi que o investimento é a compra das máquinas, que as máquinas fazem uma mineração, uma espécie de mineração, e que o pagamento é feito na própria moeda. Tem liquidez, tem a forma de liquidar, transformar a moeda em Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda, e já isso transforma em moeda fiat, de acordo com cada país. E a rede também deu para perceber que é Unilevel, os donos são Unilevel, e que é uma rede como outra rede qualquer. Tem as regras de qualquer outro, multinível, né? Eu quero ver aí, além do diferencial que foi falado, das coisas que irão ser lançadas, que irão ser criadas, hoje, o que nós temos de diferencial na empresa para bater de frente com as demais, pelo menos algo que seja diferente, porque atualmente não tem nada no mercado. E como não tem nada no mercado, qualquer coisa que venha bem organizado, bem planejado, é melhor do que o que está no mercado. Ok. Il a fait un résumé en disant, ok, là, ce que j'ai compris, en fait, ok, là, fait un résumé, ok, j'ai compris que là, le produit ici, ok, là, c'était, effectivement, ok, là, ok, les machines, ok, là, qui va faire un type de minage, et là, ok, là, on va recevoir, en fait, ok, là, dans la monnaie, et même les commissions, on va les recevoir dans la monnaie, et cette monnaie, elle est, justement, ok, là, on peut la retirer du fait il y a la possibilité, de la retirer, ok, sur les plateformes où il y a, ok, là, comment on appelle ça déjà? Uniswap. Ok, sur Uniswap, là, mais en fait, là, qui est crédible. Et il a vu aussi que c'était un plan. Et il a vu que c'était aussi un plan, ok, là, Unilevel. Et là, en fait, il disait, là, maintenant, ok, quels seraient, ok, les arguments, en fait, là, pour pouvoir, ok, là, contrecarrer, ok, là, ce qu'il y a sur le marché actuellement au niveau de l'industrie du marketing de réseau. Parce qu'aujourd'hui, le marketing de réseau, il n'y a rien de sérieux, ok, de réel. Et c'est ce qu'on recherche. Quels seraient vos arguments? Il dit. Alors, déjà, il y a une chose qu'il a compris, mais il a compris mal. C'est-à-dire que les commissions du marketing de réseau ne sont pas payées en Zenith Coin. Elles sont payées en euros. Ok. As comissões, ok, lá, justamente, ok, da empresa, do marketing de rede, não são pagos em Zenith Coin, são pagos em euros. Et ils peuvent les retirer en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin.
E pode sacar un Bitcoin, Ethereum ou Litecoin. La partie marketing de réseau n'a rien à voir avec la partie machine et minting. Ok, a parte marketing de rede não tem nada a ver com o minting e o marketing. Et pour répondre à sa question, comment on peut contrecarrer les autres compagnies de marketing de réseau? E para responder a sua pergunta, como a gente pode ir à frente das outras empresas de marketing de rede? Premièrement, c'est la fiabilité de la compagnie. E o primeiro lugar é a fiabilidade da empresa. La deuxième chose, c'est la sécurité parce que tout a été vérifié. Ok, o segundo lugar é a segurança, porque tudo foi verificado. Et ça, je pense que je te l'ai envoyé, Philippe, mais on pourra leur envoyer le lien pour tout vérifier eux-mêmes. Ok, ele mandou para mim, ok, lá tem link para que cada possa averiguar por ele mesmo tudo que foi dito. Le projet de la tokenisation de Dubaï, il est réel. O projet da tokenização de Dubai é uma coisa real. Hier, ontem, la compagnie, elle a privatisé le Burj Khalifa. Ok, ontem a empresa, ok, ela privatizou, ok, o Burj Khalifa. Et je vais même leur montrer la photo. Eu vou mostrar para você a foto. Alors, juste une petite minute. Je la retrouve. À moins que toi, tu l'aies sous la main. Ouais, moi j'ai la vidéo si tu veux. Bah vas-y, tu peux partager peut-être? D'accord. Juste une petite minute, s'il te plaît. Une minute. Ah ouais. Attendez. Voilà. Ça, c'était hier. Isso foi ontem. E eu posso dizer para você, eu assisti ao vivo, gente. Gente, eu assisti ao vivo. Et ça, je peux vous le dire, je l'ai vu en direct hier. Et en fait, hier soir, c'était la grande réunion des entreprises qui vont investir dans la tokenisation avec Zenith. E ontem foi a grande reunião de todas as empresas que vão investir lá com a Zenith lá em Dubai. Donc, pour contrecarrer, et pourquoi nous, ça explose de partout? Porque para nós o negócio está explodindo de todo canto agora? C'est fiabilité, sécurité, et surtout, il y a un véritable projet derrière. Ok, lá a fiabilidade, a segurança e principalmente tem verdadeiro projeto por trás. Et ensuite, eh bien, on est payé quand on veut. C'est pas la compagnie qui décide quand on nous paye, c'est nous. Si on veut retirer tous les jours, on retire tous les jours. E aí o que é interessante, não é a empresa que paga a gente. A gente vai pegar nosso dinheiro na hora que a gente quiser. Não é a empresa que decide poder pagar a gente o dia que ela quer. Maintenant, je vais laisser la parole à mon sponsor. Agora eu vou deixar a palavra para meu patrocinador. Il faut que vous compreniez que ce qu'il a fait là en moins de 3 mois, E você tem que entender o que ele fez em menos de 3 meses. c'est juste incroyable. O que é uma coisa incrível. Vous allez voir, il va vous partager son back-office. Ele vai compartilhar o back-office dele com vocês. C'est une personne qui travaille 20 heures sur 24. É uma pessoa que trabalha 20 horas das 24 horas por dia. Il est toujours disponible pour nous. É uma pessoa sempre disponível para nós. Et là, il est en train de battre tous les records que je connais. E agora ele está batendo todos os recordes que eu conheço. Toi, à toi la parole, mon ami. Toa. Yes, yes. Hello. Comment allez-vous le Brésil? Ok, hello, comment ça va le Brésil? Comment on connaît o Brasil? Il n'y a pas que le Brésil là. Hein? Là, on a au moins une quinzaine de pays. Brasil muy bueno. Il y a qui, Philippe, tu dis? Là, il y a une quinzaine de pays là. Hein? Wow, ok. 15 pays. Donc, Wow. principalement, on a
ok, là, en français et en portugais aujourd'hui. Ok, fantastique. Merci Philippe de me donner la possibilité de parler avec vous là ce soir. C'est un grand honneur pour moi. Ok, muito obrigado, Felipe, me dar a oportunidade de poder falar com você, porque é uma honra muito grande para mim hoje. Alors moi, je vais me présenter en 2 minutes. Hein. Eu vou me apresentar em 2 minutos. Je m'appelle Toanui, je vis à Tahiti. Ok, eu me chamo Toanui, ok, eu moro em Tahiti. C'est en Polynésie française, la petite île. Na Polinésia Francesa, uma pequena grupo de ilhas. Là où il y a les grandes compétitions de surf. Onde tem as grandes competições de surf. Ou ia Bora Bora. Hein? Ou ia Bora Bora. Yes. Et, Onde tem Bora Bora. Personnellement, Philippe, j'ai commencé le marketing de réseau il y a 10 ans. Ok, pessoalmente eu comecei o marketing de rede faz 10 anos. Dans une compagnie où on vendait du café. Onde uma empresa a gente vendia café. Et ce café santé, on va dire, m'a fait diamant en 1 mois. Ok, esse café, ok, que é ligado à saúde, eu fiz diamante em 1 mês. Ça m'a complètement ouvert les yeux sur le marketing de réseau. J'étais complètement comme un enfant. Ok, isso abriu totalmente meus olhos sobre o marketing multinível. Eu era, ok, igual uma criança. Et à partir de là, j'ai eu un déclic que c'était l'industrie où il fallait que je sois. E a partir daí eu tive start na minha cabeça. Eu falei, é a indústria que eu tenho que estar. Alors, c'est vrai que quand on commence l'industrie du network, il y a des hauts, il y a des bas. Ok, é verdade, quando você começa o marketing multinível, você tem altos, tem baixos. On sait que parfois c'est difficile. A gente sabe, às vezes é difícil. J'ai eu pas mal de moments difficiles. Eu tive vários momentos difíceis. Mais j'ai eu pas mal de moments aussi qui étaient agréables. E eu tive muitos momentos agradáveis também. À l'époque, on vendait des produits. Na época, a gente vendia produtos. Et puis les temps ont commencé à changer. E depois os tempos começaram a mudar. Les gens ont commencé aussi à changer. Eu vi também que as pessoas começaram a mudar também. Et l'industrie du network aussi a beaucoup changé. E a indústria do marketing multinível também ela mudou muito. Il y a quelques années, un peu plus de 8 ans, j'ai aussi connu la crypto-monnaie. Ok, faz pouco mais de 8 anos eu conheci a criptomoeda. J'ai commencé mes premiers achats de petites cryptos il y a quelques années de cela. Eu comecei a fazer minhas pequenas compras de pequenas criptomoedas, ok, alguns anos disso também naquela época. Parce que personnellement, j'ai observé un peu le système bancaire actuel, traditionnel. Porque eu fiquei observando o sistema bancário tradicional. Je travaillais dans une société qui faisait dans l'informatique et dans les serveurs. Eu trabalho numa empresa que trabalhava o que era na informática e também servidores. Et je me suis toujours posé la question, mais ce système va bientôt s'effondrer. Mais la seule question qui était importante, c'était quand. Ok, eu sabia que esse sistema ia ter colapso. A pergunta sempre que eu sempre me fazia, quando? En 2009, on se rappelle ce qui s'est passé en Grèce. A gente sabe, não sei se você lembra o que aconteceu na Grécia em 2009. Où les gens allaient au distributeur et il y avait 0 argent. E onde as pessoas iam sacar dinheiro na caixa eletrônica e não tinha nenhum dinheiro para sacar. Et là, j'ai commencé à réfléchir un peu. E a partir daí eu comecei a pensar. Et à me tourner un peu vers ce qui se passait et comment les gens investissaient dans la crypto-monnaie. E a partir daí eu comecei a olhar e para ver como as pessoas estavam investindo na criptomoeda. Et quel était ce système de finance décentralisée. E qual era esse tipo de sistema de finanças descentralizada? Et quand j'ai compris ça, j'ai ouvert les yeux sur un univers entier. E quando eu entendi isso, eu abri meus olhos sobre universo inteiro. Alors j'ai cherché aussi sur Internet à faire des petites capitalisations, à faire des profits dans certaines sociétés. A partir daí, eu comecei a fazer na internet, para pesquisar, fazer pouco de rendimento sobre algumas pequenas empresas. Je pense que c'est un peu le cas de tout le monde ici. Eu acredito que foi o caso de de várias pessoas aqui hoje. Mais malheureusement, à la fin, bien, on est toujours perdant. Mas, infelizmente, no final, a gente está sempre justamente a gente perde. Alors, moi, il y a quelques mois, c'est-à-dire il y a 2 mois. Ok, eu pessoalmente, eu queria falar alguns meses, simplesmente são 2 meses. Une personne que je regardais depuis des années sur le marketing. Uma pessoa que eu estava de olho nele, o que faz muitos anos no marketing.
Et à chaque fois, on était un peu dans différentes compagnies, mais à chaque fois, lui, il était au top. E a gente estava se olhando a cada vez o que lá, o que empresas diferentes, mas ele sempre estava lá no topo. Et cette personne-là, elle a 35 ans de marketing de réseau. E essa pessoa tem 35 anos de marketing de rede. Et je l'ai toujours observé ce qu'il faisait. E eu sempre fiquei observando o que ele fazia. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de produits physiques. É uma pessoa que trabalhou muito com produtos físicos. Et quand je l'ai vu qu'il était dans Zenic, Quando eu vi que ele entrou na Zenic, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. ok, tem uma coisa que não tá batendo não. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il est tombé sur la tête. Ok, tem uma coisa, acho que esse cara caiu aqui em cima da cabeça. Non, la seule chose, c'est qu'il y a quelques années, lui aussi, il a eu un déclic de la crypto. E simplesmente o que aconteceu com ele também, ok, de ter, ok, caiu a ficha dele sobre a criptomoeda. Et quand j'ai vu que dans le premier mois, il était déjà diamant dans Zenic, Quando eu vi que no primeiro mês ele fechou diamante, ok, a Zenic, je me suis dit, explique-moi tout. ok, eu falei para ele, me explica tudo. Alors, quand il m'a expliqué que lui, il y a 2 mois en arrière, il était parti à Dubaï, Quando ele falou para mim, ok, lá que ele foi para Dubai, je lui ai demandé, raconte-moi tout. eu falei para ele, ok, me conta tudo. Je suis à toi, je suis tout oui, je t'écoute. Ok, eu falei, ok, lá, eu tô totalmente, ok, lá, de ouvidos bem abertos, me conta tudo. J'ai ouvert mes oreilles, E abri muito grande, ok, meus ouvidos. j'ai fermé ma bouche, Eu calei minha boca j'ai ouvert mes grands yeux, e abri meus grandes olhos. et là, il m'a tout expliqué. E lá ele me explicou tudo. Et j'ai eu des yeux qui ont commencé à briller Eu tive olhos que começaram a brilhar, parce que lui, il a rencontré les fondateurs. porque ele encontrou os fundadores. C'est le numéro 1 du réseau. Ele é o número 1 da rede. Il a rencontré la famille royale. Ele encontrou a família da realeza. Il est allé dans les bureaux de Saphir et Zenic. Ele foi no escritório do Safira Zenic. Il a passé des nuits dans ces bureaux. Ele passou noite e noite dentro desses escritórios. Il est allé 3 fois à Dubaï les revoir. Ele foi 3 vezes para encontrar eles em Dubai. Et quand il est revenu, E quando ele voltou, et c'est là qu'il m'a expliqué tout. e foi a partir daí que ele me explicou tudo. Alors moi, j'ai 100% confiance en cette compagnie Eu tenho 100% de confiança nessa empresa. et je pense que Zenic a mis le doigt sur quelque chose aujourd'hui dans l'industrie Zenic, para mim, o que Zenic colocou o dedo em alguma coisa nessa indústria qui va être quelque chose de plus grand que toutes les network companies qu'on a connues. e que vai ser algo de maior do que todas as empresas de marketing multinível que a gente conheceu até hoje. Pourquoi? Por quê? Parce que l'argent, quand tu comprends le mouvement d'argent dans la compagnie, Quando você entende o movimento do dinheiro dentro da empresa, tu vas comprendre pourquoi Zenic a des possibilités infinies. é por isso que você vai entender por que a Zenic tem possibilidades infinitas. Matt a fait une belle présentation. Mathieu fez uma ótima apresentação. Il a parlé d'un écosystème. Falou do ecossistema. Il a parlé d'une monnaie, Ele falou que de uma coin, de uma moeda, d'une plateforme de tokenisation, de uma plataforma de tokenização, d'un exchanger, ok, de uma exchange, d'une banque. de um banco. Et tout cet écosystème-là est réuni pour que nous puissions être tranquilles pendant de longues années. E todo esse ecossistema está reunido para que nós podemos estar tranquilos durante anos e anos. Les fondateurs derrière cette société Os fundadores atrás dessa empresa, ne pensent pas à 1 an, 2 ans, eles não estão pensando em 2 anos, mais pensent sur 10, 20, 30 ans. eles estão pensando o que planejamento de 10, 20, 30 anos. Déjà, quand vous achetez une machine, Quando você compra uma máquina, vous n'achetez pas seulement une machine qui va fabriquer de la crypto. você não está só comprando uma máquina que vai fabricar criptomoeda para você. Mais vous achetez un siège VIP dans un exchanger. Você está comprando também uma poltrona VIP dentro de uma exchange. Et ça pendant 20 ans. E isso durante 20 anos.
Et pendant 20 ans, vous allez retirer les gains de cet exchanger. E durante 20 anos você vai poder sacar os ganhos dessa exchange. C'est comme si Binance aujourd'hui vous dit on va partager les gains avec vous. E como fosse a Binance tivesse dito para você, dizendo para você hoje, vamos compartilhar com vocês os ganhos. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent de cette société O que é importante entender é que o dinheiro dessa empresa ne vient pas seulement de la vente des produits en interne, não está vindo só dos produtos, da venda dos produtos internamente, mais vient de l'extérieur. mas vem do externo. Por La fora. capitalisation sur la tokenisation, A capitalização sobre o que? A capitalização, a capitalização sobre a tokenização. les grands projets de tokenisation, notamment sur la ville de Dubaï qui veut s'agrandir, Ok, inclusive o que os grandes projetos sobre a tokenização, inclusive o que a cidade de Dubai que vai crescer muito mais. prenons l'exemple du Burj Khalifa. Vamos pegar o exemplo do Burj Khalifa. On retourne en arrière et la première pierre vient d'être posée. Burj Khalifa, para quem não sabe, o que é o maior prédio de Dubai, lá que ele tem a foto atrás dele. Ok, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Burj Khalifa, c'est la tour la plus haute de Dubaï. Ok, la photo 800, qu'il a derrière lui, ok, qui fait plus 868 de mètres. 868 mètres de haut, qui faz près d'un kilomètre de haut, qui faz 868 metros de quilômetros e 868 metros de altura. C'est cada quilômetro de altura. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Mas escuta bem o que eu estou dizendo agora. La tokenisation, A tokenização, c'est comme si à l'époque, quand on a posé la première pierre de Burj Khalifa, é como fosse quando, alguns anos atrás, como eles colocaram a primeira pedra do prédio Burj Khalifa. eh bien, le Burj Khalifa est divisé en tokens. É como fosse o Burj Khalifa fosse dividido em tokens. Token égale dinero. Token égale dinheiro. OK. Si vous aviez la possibilité d'acheter une part, 2 parts, 3 parts dans le Burj Khalifa, est-ce que vous l'aurez fait? Ok, se você tivesse naquela época a oportunidade de poder comprar uma parte, 2 partes, ok, justamente 3 partes do Burj Khalifa naquela época, será que você teria feito? Aujourd'hui, si vous revendez ces parts, est-ce qu'elles coûteront cher? Ok, claro que hoje pergunta, será que se você revendesse o que justamente essas partes que você teria comprado naquela época, naquela altura, será que se você tivesse que vender hoje, será que você ia poder vender muito caro? C'est la tokenisation. Isso é a tokenização. Et le Burj Khalifa, malheureusement, il est déjà construit. Infelizmente, o Burj Khalifa já foi construído. Mais beaucoup de partenaires de Dubaï sont associés avec nous pour une grande construction sur Dubaï. Ok, mas tem vários parceiros que estão com a gente para poder fazer uma grande construção em Dubai. Et on sait que la famille Al Maktoum, c'est eux qui ont construit Dubaï. E nós sabemos que a família Al Maktoum são eles que construíram Dubai. La famille royale. Ok, a família da realeza. Alors, réfléchissez un peu. La famille royale actuellement, Então pensa um pouco. A família da realeza atual nous donne la possibilité está dando para nós a possibilidade d'avoir des parts de profit de ter uma parte de rendimento dans tous leurs projets d'aménagement. dentro de todo o projeto L'agrandissement. de crescimento do Dubai. Est-ce que c'est pas magnifique? Será que não é uma coisa bonita? Est-ce que dans 10 ans, vous allez peut-être revendre le token d'un appartement, d'une tour qui va valoir multiplié par 1000 ou par 100 000? Ok, daqui a 10 anos vocês vão revender uma parte de um apartamento, de uma casa, ok, que o token já vai ser multiplicado por 1000 ou por 10.000. Aujourd'hui, la tokenisation, elle a démarré. Hoje, a tokenização já começou. C'était hier, c'était sur la vidéo que vous avez vue, c'était le lancement. Ontem, o que lá foi, sobre o vídeo que você assistiram ontem, que você viu há pouco tempo atrás. Et moi, j'ai pas de mots pour décrire ça et je pense que vous arrivez à un moment crucial dans la société. E vocês justamente estão chegando num momento crucial aqui nessa empresa. Les choses excitantes arrivent, c'est maintenant.
As coisas que justamente excitantes estão chegando agora. C'est maintenant. À la fin des hubs, Ok, é agora. Porque quando vai terminar, no fim dos hubs, quando vai terminar os hubs, quand la vente va être terminée, il n'y en aura plus. quando vai ser terminada a venda dos hubs, ou seja, das máquinas, Zenic a déjà pensé à des nouveaux produits de technologie qui sont top de top. ok, Zenic já pensou de outros produtos de tecnologia que são de primeira linha. Mais moi, je préfère maintenant, l'époque que l'on vit maintenant. Mas eu prefiro esse momento que a gente está vivendo agora. Vous ne pouvez pas tomber au meilleur moment. Ok, vocês não podem chegar no melhor momento. Parce que chaque hub que vous allez acheter Porque cada hub, cada máquina vocês vão comprar, va constituer l'équipe de football qui va jouer la finale. vai definir o time de futebol que vai fazer a final, que vai estar na final. Parce que tous les hubs vont constituer l'exchanger. Porque todos os hubs, é disso que vai constituir a exchange. Et l'exchanger, il y aura des vérifications à l'intérieur avec tous les hubs qui sont reliés. E a exchange vai ter verificações que vão ser feitas com todos os hubs, todas as máquinas que vão estar interconectadas. Chaque transaction va être passée au crible par la vérification des hubs, des masternodes. Ok, là, ben, justamente porque todos, as transações vão ser, checadas, vão ser checadas com a tecnologia do masternode. Et à chaque fois, vous allez gagner de l'argent quand une transaction est faite. E a cada vez que vai ter a conferência de todas as transações pelo todas as máquinas, você vai receber lá dinheiro, pelas máquinas, de acordo com as máquinas que você tiver, pelas transações realizadas. C'est un projet pharaonique. É um projeto faraônico. Qui dépasse l'entendement. Que ultrapassa justamente o entendimento. Ça fait 100 ans qu'on attend une compagnie comme ça. Faz 100 anos que a gente esperava uma empresa igual a essa. Ils ont tout compris. Eles entenderam tudo. Dans la crypto-monnaie, on ne peut pas faire mieux. Na criptomoeda a gente não pode fazer melhor. On connaît le trading. A gente conhece o trading. On connaît les paquets d'investissement. A gente já conhece pacote de investimento. On connaît les banana coin. A gente conhece o banana coin. Mais un projet comme ça, on ne peut pas passer à côté. Mais um projeto igual a esse que não tem como passar ao lado. Mon parrain, qui est numéro 1, il m'a dit. Meu patrocinador, que é o número 1, ele me falou. Il n'y a que les personnes qui n'ont pas de cerveau qui ne vont pas passer à côté de ce projet-là. Tem só as pessoas que não vão ter cérebro que vão passar ao lado de uma oportunidade dessa. Alors moi, j'ai commencé en juillet. Eu comecei esse negócio no mês de julho. Et en moins de 2 mois, e menos de 2 meses, j'ai accumulé près de 325 000 euros. Eu acumulei pouco mais de 325 mil euros. Et je vais vous partager ce que j'ai fait parce que je n'ai aucune peur à montrer et je suis tout dans la transparence. Eu vou compartilhar minha tela com vocês porque eu não tenho eu sou muito transparente e eu vou mostrar para você ao vivo justamente meu back office. Alors ce que moi j'ai réalisé, bien tout le monde peut le réaliser avec du travail, bien sûr. Tudo que eu realizei, qualquer pessoa pode fazer com muito trabalho também, com certeza. Quand j'ai compris le concept, j'ai commencé à faire 10-15 zooms par jour. Quando eu entendi o conceito, eu comecei a fazer 10, 15 zoom por dia. Et je pense que vous voyez mon écran là. Sim, on voit ton écran. Você está vendo a minha tela? J'ai réalisé plus de 4 357 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois. Eu realizei mais de 4 milhões, 350 mil, euros de faturamento em 3 meses. 2 mois. En 2 mois, 2 mois, 12 meses. Ok. Avec un mensuel de 30 890 euros. Eu tenho um ganho mensal que era de 30.890 mil euros. 30.890 euros. Je m'en vais pour la prime de 300 000 euros one shot
Je suis à 90% quasiment. Ok, eu vou receber, tá faltando 10% para poder completar e receber, ok, prêmio de 300 mil euros. J'ai gagné là, il y a 2 semaines, 150 000 euros sur le triple diamond. Eu ganhei há 2 semanas atrás 150 mil euros, ok, do meu triplo diamante que eu fechei. Juste avant, la semaine d'avant, 80 000 euros pour le double diamant. Ok, uma semana antes eu recebi 80 mil euros para o triplo, pour le double diamant, para o duplo diamante. Et le diamant, 40 000 euros. E o diamante, 40 mil euros. Et tout ça en 2 mois. E tudo isso em 2 meses. Je me suis hissé au 11e rang de la compagnie. Eu me tornei o número 11 da empresa. Et aujourd'hui, d'ici 2-3 jours, je vais récupérer cette prime de 300 000 avec le White Diamond. E daqui, ok, acredito com 10 dias eu vou poder recuperar os 300 mil euros de prêmio, ok, lá com o White Diamond. White Diamond. Ce que je viens de vous dire là, c'est juste les bonus. Isso que eu acabei de falar para vocês. Isso é só os bônus. Je vous parle même pas du bonus, de l'argent que je gagne tous les jours. Eu nem estou falando para você do dinheiro que eu estou ganhando todos os dias. Tous les jours, je tourne à 4 000 euros par jour. Todos os dias eu estou ganhando uma média de 4 mil euros por dia. Pourquoi? Por quê? Mais sur les ventes de toute mon organisation, journalièrement. Sobre as vendas de toda a minha equipe, isso todos os dias. Et ça, c'est tous les jours. Isso é todos os dias. Alors, en moins de 2 mois, avec cette prime de White Diamant, je vais accumuler plus de 500 000 euros de bonus. Ok, em menos de 2 meses, ok, lá o que acontece, com esse prêmio, ok, lá justamente de 300 mil euros, eu vou acumular 500 mil euros em 2 meses de trabalho só de bônus. Quelle compagnie et quel recordman a pu faire ça en 2 mois? Ok, qual empresa e quem pessoa, ok, justamente quem bate recorde no mundo, ok, que já fez isso em tão pouco tempo? Eu, pessoalmente, eu nunca conheci. C'est pas parce que je suis un Iron Man ou un super-héros. Não, e não é porque eu sou Iron Man, hein? Ou então super-herói. C'est parce que la compagnie nous autorise à faire ça. Elle nous donne les moyens de faire ça. É porque a empresa autoriza a gente a fazer isso, ela dá para nós os meios de poder fazer isso. Quand j'ai reçu mon premier chèque de 40 000 euros de diamant, quando eu recebi meu primeiro cheque de 40 mil euros de diamante, la semaine d'après, j'ai pris les 80 000 et après la semaine encore, j'ai pris les 150 000. Ok, a semana seguinte eu peguei 80 mil, ou a semana seguinte eu peguei os 150 mil. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Eu falei, mas o que está acontecendo? Não é possível isso. Je vais aller chercher 5 millions d'euros en moins d'1 an avec cette compagnie, c'est mon objectif. Isso, eu vou procurar até o que 5 milhões de euros em menos de 1 ano e com essa empresa. Isso é meu objetivo. Mon parrain a déjà fait 1 million d'euros en 2 mois. Meu padrinho, o patrocinador, já fez 1 milhão de euros em apenas pouco mais de 2 meses. Donc, si vous avez la flamme dans les yeux, se você tem o que a chama nos olhos, si vous avez la flamme dans le cœur, se você tem a chama no coração, même si elle est petite flamme, mais nem sequer uma pequena chama, ici, avec cette compagnie, vous avez trouvé une maison. Ok, aqui com essa empresa você encontrará uma casa. Je pense que Philippe aussi, tu es peut-être aussi là de plus en plus, on va dire, ébahi par ce qu'on vient de vous montrer encore, ces maths au niveau de la présentation. Ok, eu acredito que Felipe também, o que lá deve estar, ok, cada vez mais encantado com tudo que justamente o Matt acabou de apresentar. Vous êtes un leader? Você é líder? Vous allez aller chercher ces chiffres-là. Você vai poder ir buscar esses números. Ça demande du travail. Ok, com certeza é trabalho. Ça demande de l'organisation. Isso pede o que organização. Ça demande de l'implication. Isso pede também muita aplicação. Mais faites un parti de chemin avec nous pour 90 jours. E faz pouco de caminho com a gente, só por 90 dias. Et vous allez voir les résultats que vous allez obtenir. E vocês vão ver o resultado que vocês vão obter.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai pris moi-même 10 machines. Eu mesmo, pessoalmente, eu peguei 10 máquinas. J'ai envie d'en acheter beaucoup, mais je veux laisser aussi à mon équipe le soin d'en avoir. Ok, eu queria comprar muitas, mas eu quero deixar a oportunidade para minha equipe também poder comprar. J'ai miné presque 20 000 et plus de Zenic Coin parce que j'en ai sorti quelques-unes aussi pour montrer que ça marche. Ok, eu tenho um pouco mais de 20 mil, ok, Zenicoin. Ok, mas eu quis mostrar para todo mundo, ok, também eu tive que fazer saques para mostrar para as pessoas que funciona. Voilà. Ce qui est intéressant en fait dans le système, c'est que, vous allez avoir une facture. Et comment on reprend? Ce qui est intéressant dans le système, c'est que quand vous achetez votre hub, vous avez une facture. Quando você compra seu hub, você recebe uma fatura. La facture, elle est ici dans Invoice. Ok, essa fatura é o que está na invoice. Vous pouvez l'imprimer. Você pode imprimir. Vous pouvez autoriser votre compagnie, par exemple, à s'enregistrer. Pourquoi pas? Você pode autorizar o que a sua empresa de poder se cadastrar também, o que dá, por que não? Pour votre comptabilité, on va dire. Para a sua contabilidade. Mais sachez que quand vous achetez un hub, vous avez un numéro de série. Quando você compra um hub, você tem um número de série. Chaque machine a un numéro de série différent. Cada máquina tem um número de série diferente. C'est comme si vous achetez une télé au magasin. Como fosse se você tivesse comprado uma televisão ou numa loja. Il y a un numéro de série, ça montre que c'est la vôtre, elle vous appartient. Ok, o número de série mostra que essa daí é bem a sua, ela te pertence. Chaque ligne que vous voyez ici représente un de mes hubs. Ok, cada linha você vê aí o que representa dos meus hubs. Et si vous voulez montrer même jusqu'à dans la blockchain de Zenic, dans le cœur des transactions, vous avez un lien ici en bleu. E se você quer entrar no coração da Zenic, no coração, dentro da blockchain, você tem um link aqui de azul. Et là, vous allez directement dans la Block Explorer, dans la blockchain de Zenic. E lá você chega diretamente na block, no explorador da blockchain da Zenic. Pour que les gens puissent voir que c'est vrai. Para que as pessoas possam conferir que é de verdade. Il y a depuis 2018 qu'ils travaillent sur la blockchain. Ok, desde 2018 que eles trabalham em cima da blockchain. Chaque transaction est répertoriée sur la blockchain. Toda a transação, justamente está listado na blockchain. Chaque Zenic Coin que vous allez recevoir est répertorié ici. Ok, cada Zenic Coin você vai receber está listado também aqui. Ici, vous pouvez voir, j'ai reçu 27,2 le 22 septembre. Você pode ver aqui, eu recebi 27,2, le 22 septembre. 22 de septembre. 22 de setembro. Si on descend plus bas dans les transactions, là, vous pouvez voir une autre transaction se você encore le 20 septembre. Se você desce mais embaixo, você pode ver mais uma transação que foi realizada dia 20 de setembro. Et si je descends encore plus bas, e se você descer ainda mais baixo, ici. Você vai ver mais uma transação aqui. En fait, la blockchain est transparente. Ok, na verdade, o que você tem que entender, a blockchain é uma coisa transparente. Et vous pouvez à tout moment aller regarder votre production dans la blockchain. E você pode ir a qualquer momento ver, conferir, averiguar sua produção dentro da blockchain. Ok, voilà pour les hubs, voilà pour les Zenic Hubs, le invoice. Ok, isso aqui é para o hub, para o Zenic Coin e para o invoice. Il y a une dernière, vous allez de toute façon être familiarisé avec votre back-office, mais il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer. Ok, tem uma outra coisa, a última coisa que eu tenho que falar para você. C'est les coupons. Ok, são os cupons. Alors, les coupons, c'est quelque chose de génial. O cupom é uma coisa de genial. Vous pouvez acheter des coupons en fabriquant des coupons avec l'argent que vous avez. Vous pouvez? Vous pouvez fabriquer des coupons, des coupons cadeaux, des tickets cadeaux, on appelle ça. Ok, você pode comprar cupons com suas comissões. Et à partir de là, vous pouvez les donner à tous que vous voulez, aux personnes que vous voulez. E aí você pode dar para a pessoa que você quiser. Et cette personne, quand elle va mettre le coupon ici, elle va avoir de l'argent ici dans son back-office. Ok. C'est comme si vous pouvez offrir des hubs. Ok, mas essa pessoa,
que tem, por exemplo, ele tem o que lá, esse saldo aí, com o saldo dele, ele pode comprar um cupom e outro membro vai poder, vai poder ativar um hub. É como se com o cupom uma pessoa estivesse comprando um hub, uma máquina. Voilà, j'en ai pratiquement terminé avec ce que je voulais vous montrer. On est plus de 16 599 dans mon organisation. Ok, lá eu quase terminei tudo que eu tinha falado para vocês. Estamos agora a 16.599 na minha equipe. Il y a aussi un outil formidable que vous allez apprendre à connaître, c'est le Performance Calculateur. Ok, uma ferramenta muito boa que tem no site, vocês vão aprender.